As paredes de vidro da sala de conferência de RH refletiam a luz pálida da manhã, projetando padrões afiados sobre a mesa. Eu sentei em uma extremidade, calma e composta, enquanto do outro lado, a gerente de RH e meu supervisor direto trocavam aquela expressão corporativa ensaiada. Olhos solidários, lábios apertados e uma voz cuidadosamente ajustada para soar arrependida. Valentina, começou a gerente de RH, deslizando uma pasta impecável sobre a mesa. Descobrimos seu segundo emprego. Por um momento não me mexi. Meu pulso nem acelerou. Eu sabia que isso ia acontecer, só não tão cedo. Nossa equipe interna de compliance encontrou registros de emprego externo. Ela continuou, com a voz firme, mas fria. É uma clara violação do seu contrato. Você tem trabalhado em outro lugar enquanto está empregada aqui. Ao lado dela, meu gerente Eric cruzou os braços e se recostou, fingindo decepção. Você sabe que temos uma política de tolerância zero para esse tipo de coisa. Eu assenti uma vez, em silêncio. Vamos precisar da sua assinatura aqui, disse a RH, empurrando a carta de demissão na minha direção. Seu emprego está terminado, com efeito imediato. Peguei a caneta sem hesitar. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e expectante. Eles queriam que eu reagisse, protestasse, implorasse, explicasse, mas em vez disso, eu sorri. Assinei meu nome com traços calmos e deliberados e coloquei a caneta de volta na mesa. Então levantei o olhar para eles e disse: ótimo, assim posso finalmente me concentrar em um só. A testa do Eric franziu. A RH piscou. Eles não entenderam. Ainda não. O que você quer dizer com isso? Perguntou a RH, o tom passando de profissional para uma curiosidade cautelosa. Exatamente o que eu disse, respondi. Um só emprego. Eu me levantei, alisei o blazer e empurrei a pasta de volta sobre a mesa. Obrigada pela oportunidade. Eles me observaram sair, esperando um colapso, talvez até lágrimas. Em vez disso, dei um aceno educado, como se tivesse acabado de terminar uma reunião de rotina. Eles não tinham ideia do que meu segundo emprego realmente era. Enquanto o segurança me escoltava até minha mesa, meus colegas sussurravam atrás dos monitores. Ninguém fez perguntas em voz alta, mas eu sentia o peso dos olhares. No mundo estéril das finanças corporativas em São Paulo, o fofoca viajava mais rápido que os dados. Você soube? O RH pegou ela trabalhando em outro lugar. Alguém murmurou. Dá para acreditar? Ela parecia tão dedicada. Ignorei todos, arrumando meus poucos pertences pessoais em uma caixa pequena. Minha caneca de cerâmica favorita, um caderno cheio de esboços de mapas de processos, uma foto emoldurada da minha mãe. O segurança não disse uma palavra enquanto me levava pelo lobby. Só apertou o botão do elevador e olhou para a frente. Quando as portas se abriram para o brilho da manhã lá fora, o ar da primavera parecia mais limpo do que há anos. Respirei fundo. Liberdade. Não do tipo que eles achavam que estavam me dando, mas do tipo que eu esperava há tempos. 2 anos atrás, quando entrei na Harmon, Wechsler Financial, eu acreditei que finalmente tinha conseguido. Salário estável, escritório de canto, um futuro promissor. Eu trabalhava até tarde, corrigia erros dos outros, treinava novos contratados. Quando o banco de dados de clientes da firma quase travou, fiquei acordada por 48 horas para salvá-lo. Os sócios me agradeceram publicamente na reunião seguinte da equipe. A dedicação da Valentina é incomparável, disseram. 2 semanas depois, o Eric, meu gerente, tomou o crédito na frente de um cliente e ganhou uma promoção. Foi a primeira vez que entendi como as coisas realmente funcionavam ali. Fiquei em silêncio, sorri e continuei trabalhando. Mas, quietamente, comecei a me preparar. Meu segundo emprego não era com outro empregador. Não era moonlighting de jeito nenhum. Era um negócio que eu construía a partir dos meus próprios designs. Um software que simplificava a auditoria financeira, o mesmo sistema que a Harmon Wechsler dependia, mas se recusava a modernizar. Quando apresentei a ideia a eles há 18 meses, riram. É ambicioso demais, disse o Eric. Fique no seu descritivo de cargo. Então eu fiquei. Pelo menos no papel. Na realidade, minhas noites se tornaram outra coisa completamente. Passei incontáveis noites codificando, testando, melhorando, até que meu software estivesse funcional o suficiente para licenciar discretamente para pequenas firmas. Quando o RH me chamou,
10 dessas firmas já usavam sob outro nome, Lumatrack Systems. Meu segundo emprego era a empresa que estava prestes a mudar toda a minha vida. Quando cheguei ao carro, meu celular vibrou. Uma única mensagem iluminou a tela. Do Daniel, cofundador da Lumatrack. Demonstração para cliente confirmada. 14 em ponto. Eu digitei de volta. Estarei lá. Acabei de ficar livre mais cedo do que esperava. Por um longo momento, eu apenas fiquei sentada ali, observando a torre da Harmon Wexler através do para-brisa. Atrás daquelas paredes de vidro, eles provavelmente achavam que haviam se livrado de um problema. Eles não tinham ideia do que estava por vir, porque em exatamente 2 dias, o maior cliente deles estaria sentado à mesa comigo, na minha demonstração, sob a bandeira da minha nova empresa. E quando aquela reunião terminasse, a Harmon Wexler perceberia o quão caro havia sido o erro deles. A chuva começou naquela tarde, agulhas finas contra meu para-brisa, enquanto eu saía do estacionamento da Harmon Wexler pela última vez. Eu não olhei para trás. Não havia motivo. Tudo o que havia definido minha vida profissional nos últimos 4 anos estava atrás daquelas janelas espelhadas. Estresse, subvalorização e a ilusão de segurança. Eu dirigi direto para o espaço de coworking no centro, aquele onde eu havia passado minhas noites e fins de semana no último ano. As paredes eram cobertas de pôsteres de startups e frases motivacionais, mas para mim sempre pareceu mais um bote salva-vidas do que um escritório. Daniel já estava lá, sentado na nossa mesa de canto habitual, laptop aberto, xícara de café fumegando ao lado. Ele olhou para cima quando eu entrei. Você chegou cedo, disse ele, então parou ao ver meu rosto. Espera, aconteceu. Eu coloquei a caixa de papelão com meus pertences ao lado da mesa. Eles descobriram. Eu disse simplesmente. Ele sorriu, meio chocado, meio eufórico. Então é isso. Você está livre? Eu soltei uma pequena risada. Livre, desempregada e um pouco assustada. Daniel se recostou, cruzando os braços. Valentina, você tem feito o trabalho deles e o nosso por 1 ano. Você construiu algo que já gera receita. Você não está desempregada. Você só trocou de empresa. O otimismo dele sempre equilibrava meu realismo. Daniel era um analista de sistemas que eu havia conhecido anos atrás em um seminário de fintech. Ele havia saído da vida corporativa cedo, depois de ver seu departamento ser dissolvido em uma fusão. Quando contei a ele sobre as ineficiências na Harmon Wexler, ele disse, então construa algo melhor. Eu ajudo. Foi assim que a Lumatrack Systems nasceu. 2 pessoas com laptops, cafeína demais e uma frustração compartilhada com a burocracia. Começou como um projeto paralelo, quase uma terapia. Eu me afogava em planilhas, reconciliações manuais e sistemas ultrapassados no trabalho. Nosso software de auditoria era tão arcaico que cada relatório de cliente exigia horas de verificação redundante. Quando propus automação, a gerência descartou como complexidade desnecessária. Mas eu sabia melhor. Eu via quanto tempo estava sendo desperdiçado, como erros se infiltravam. Então comecei a codificar depois do expediente, testando scripts de automação com dados anonimizados. Devagar, o que começou como algumas macros simples, evoluiu para uma plataforma completa de inteligência em auditoria. Daniel entrava nos fins de semana, construindo a interface do usuário e o painel para clientes. Trabalhávamos quietos, cautelosos, nunca usando recursos da empresa, nunca durante o horário pago. Mantínhamos tudo limpo, legal, ético, perfeitamente separado. Quando registramos oficialmente a Lumatrack, não era mais só uma ideia. Era um produto. Nossos primeiros clientes eram pequenas firmas de contabilidade, frustradas com as mesmas ineficiências que eu enfrentava. Elas não tinham grandes orçamentos, mas tinham fé, e quando o sistema detectou sua primeira discrepância grande, um erro de transação de R$ 1.500.000 nos registros de um cliente, ele se pagou da noite para o dia. Em poucos meses, a notícia se espalhou. 10 firmas assinaram. A receita chegava aos poucos, modesta mas constante. Daniel cuidava dos contratos, eu cuidava da tecnologia. Trabalhávamos quietos, intencionalmente invisíveis. Então, na semana passada, tudo mudou. Um dos maiores clientes da Harmon Wexler, a Borealis Capital, entrou em contato com a Lumatrack para uma demonstração. Eles tinham ouvido falar de nós por meio de uma firma parceira menor
e queriam ver como nosso sistema lidava com auditoria em tempo real. O e-mail do Daniel tinha sido quase incrédulo. Eles não sabem que é você, né? Claro que não. Eu me apresentava como V. Lane em todas as comunicações externas. Profissional, eficiente, anônima. Mas no momento em que eles confirmaram a reunião, eu soube que a exposição era inevitável. Ainda assim, eu não me importava. Se a Harmon Wexler queria me demitir, eles só me libertaram para entrar naquela reunião sem nenhuma restrição ética. Agora, sentada no nosso pequeno escritório compartilhado, abri meu laptop e rolei pela apresentação. A interface do sistema brilhava suavemente. Um design que eu havia construído linha por linha, cada peça de lógica refinada por anos de frustração. Daniel olhou por cima do meu ombro. Tem certeza disso? Eu assenti. A Borealis merece algo melhor. Nós demos algo melhor. Se a Harmon Wexler não soube valorizar isso, não é mais meu problema. Ele hesitou, depois sorriu. Então vamos fazer o amanhã valer a pena. Naquela noite não consegui dormir. Não por medo, mas pela quietude surreal que vem depois de anos de tensão. Minha mente ficava repassando cenas. Eric tomando crédito pelo meu trabalho, o tom condescendente da RH, o olhar presunçoso do Finn quando eu o treinei só para ele ser promovido no meu lugar. Pensei na ironia. Eles me acusaram de trair a empresa quando tudo o que eu fiz foi construir algo que poderia tê-la salvado. Por volta das 3 da manhã, levantei, servi um copo de água e sentei perto da janela. As luzes da cidade brilhavam através da chuva. Em algum lugar lá fora, os servidores da Harmon Wexler trabalhavam nos relatórios de fim de mês, usando sistemas ultrapassados que eu havia implorado para substituir. Enquanto isso, meu software, meu segundo emprego, estava pronto para automatizar tudo com uma precisão que eles nem podiam imaginar. Às 8h30 da manhã seguinte, meu celular vibrou. Daniel. Demonstração confirmada para as 14h. A Borealis traz o CFO. Eu sorri, uma satisfação lenta e quieta se espalhando por mim. Ao meio-dia, troquei para um terno azul escuro, o mesmo que eu usava nas reuniões de diretoria. Desta vez, porém, não era para a empresa de outra pessoa. Quando cheguei ao escritório de coworking, Daniel estava montando a apresentação. Nervosa? Ele perguntou. Só um pouco, eu disse, conectando meu laptop. É engraçado. Eles acharam que me pegaram trapaceando o sistema. Ele olhou para cima. E eu encontrei os olhos dele. Eles nunca perceberam que eu estava construindo um melhor. Exatamente às 14h, a CFO da Borealis Capital entrou. Ela apertou minha mão com firmeza, sem saber que estava conhecendo a pessoa que a Harmon Wexler acabara de demitir. Enquanto eu começava a demonstração, explicando como a arquitetura da Lumatrack poderia reduzir o tempo de auditoria deles em 70%, senti o peso de anos se levantando. Cada linha de código, cada ideia rejeitada, cada sugestão ignorada, tudo levava até ali. E quando a CFO se inclinou para a frente, os olhos se arregalando ao ver o painel de análise ao vivo, eu soube. 2 dias depois, quando ela tomasse sua decisão, o maior cliente da Harmon Wexler não seria mais deles. Seria meu. A sala de conferência no espaço de coworking cheirava levemente a café e tinta de impressora. Nosso logo, Lumatrack Systems, piscava na tela montada na parede, simples e profissional. Daniel ajustou o projetor uma última vez enquanto eu verificava os slides da apresentação no meu laptop. Tudo estava pronto. Quando a equipe da Borealis Capital entrou, a energia deles encheu a sala instantaneamente. Terninhos afiados, apertos de mão firmes, uma mistura de curiosidade e cansaço. Eles haviam passado meses lutando contra os sistemas ultrapassados da Harmon Wexler, e isso aparecia. Obrigada por nos receberem com tão pouco tempo, disse a CFO. Uma mulher composta na casa dos 40 anos, chamada Margaret Price. Sua voz carregava a autoridade calma de alguém acostumada a ter todas as respostas. Ouvimos falar do seu software por meio de 2 firmas parceiras. Elas afirmam que mudou completamente o fluxo de trabalho delas. Eu sorri. Gostamos de pensar que tornamos o complexo simples. Ela assentiu, sentando-se. Então vamos ver o que vocês construíram. Eu cliquei no primeiro slide. Na tela, apareceram conjuntos de dados, colunas de entradas financeiras anonimizadas que se moviam enquanto o sistema rodava. A Lumatrack automatiza o processo de reconciliação
identificando irregularidades em tempo real, comecei. Enquanto auditorias tradicionais dependem de referência cruzada manual, nosso modelo assistido por IA identifica anomalias em múltiplos livros contábeis simultaneamente. Margaret se inclinou um pouco para a frente. E isso funciona com infraestruturas existentes? Sim, eu disse. É isso que nos torna diferentes. Projetamos para integrar com sistemas legados em vez de substituí-los. Daniel entrou na conversa. A implementação geralmente leva menos de 48 horas. Vocês não precisarão reconstruir sua arquitetura de dados. As sobrancelhas dela se levantaram. 48 horas. Eu assenti. Já fizemos isso 10 vezes. A demonstração continuou por quase 1 hora. Eu mostrei cada função. O rastreamento de erros ao vivo, o painel de verificação instantânea, o rastro de auditoria automatizado. Cada pergunta da equipe da Borealis era respondida com evidências, dados e exemplos. E com cada resposta, o ceticismo deles se suavizava em interesse. Então eu cliquei no slide final. Aqui está uma simulação ao vivo, eu disse, abrindo um ambiente de demonstração seguro. Vamos rodar seus dados de amostra. Margaret me entregou um pendrive. Isso inclui arquivos anonimizados dos registros do nosso último trimestre. Mostre o que vocês conseguem fazer. Eu inseri o pendrive, carreguei os dados e pressionei executar. Por 30 segundos, a sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido baixo do laptop. Então o painel se populou, destacando discrepâncias em múltiplas divisões. Uma bandeira vermelha apareceu ao lado de uma entrada marcada como transferência de ativos divisão 3. Margaret franziu a testa. Espera, isso não deveria estar aí. Eu cliquei no item sinalizado. Essa transferência foi registrada 2 vezes, uma como realocação interna, outra como aquisição de novo ativo. O sistema reconheceu como uma possível duplicação no valor de R$ 7 milhões. O maxilar dela se apertou. Nós perdemos isso na auditoria manual. É fácil perder, eu disse gentilmente. Seu sistema anterior não faz verificação cruzada de sublivros. A Lumatrack faz. Ela trocou um olhar com seu adjunto. A atmosfera mudou. A curiosidade cautelosa agora era substituída por foco alerta e impressionado. Quando a simulação terminou, Margaret se virou para sua equipe. Isso está mais limpo do que qualquer coisa que vimos em meses. Eu senti o olhar de Daniel, mas mantive a compostura. É isso que buscamos, eu disse. Depois de mais algumas perguntas, a reunião terminou. Margaret se levantou, apertando minha mão novamente. Gostaria de uma proposta completa na minha mesa até amanhã de manhã. Ela disse, nosso conselho se reúne na sexta. Se os números fizerem sentido, tomaremos uma decisão então. Claro, eu disse. Teremos pronta. Enquanto eles saíam, Daniel soltou um assobio baixo. Você viu a cara dela quando a bandeira apareceu? Difícil não ver, eu disse, fechando meu laptop. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração não. Eles vão largar a Harmon, Wessler, não vão? Eu olhei pela janela, onde a chuva finalmente havia parado e o sol batia no pavimento como ouro líquido. Se eu fosse eles, eu disse baixinho, eu largaria. Naquela noite, trabalhamos até quase meia-noite redigindo a proposta. Daniel cuidou da estrutura de preços enquanto eu escrevia o plano técnico de integração. Cada frase parecia traçar uma linha entre 2 vidas, a que havia terminado e a que estava apenas começando. Em um momento, Daniel olhou para cima do laptop. Sabe, quando você disse que tinha um segundo emprego, isso não era o que eu imaginava. Eu sorri. Nem eles. Você sente culpa alguma vez? Ele perguntou baixinho. Por deixar luz para trás. Eu pausei. Eu tentei consertar as coisas lá por anos. Enviei relatórios, construí protótipos, fiz apresentações. Eles ignoraram todas. Se estão lutando agora, é porque escolheram não escutar. Ele assentiu. Então isso é justiça. Não justiça, eu corrigi. Equilíbrio. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. A cidade estava quieta, lavada pela chuva da noite. Preparei café e sentei à mesa da cozinha revisando o rascunho final. Cada número, cada explicação, cada frase importava. Às 8h47, cliquei em enviar. A proposta para a Borealis Capital tinha ido. A maior conta do meu antigo empregador agora estava a uma decisão de deixar. Luz por mim, eu me recostei.
expirando devagar. Anos de exaustão e humilhação condensados em um momento afiado e eletrizante de paz. Ao meio-dia, meu celular vibrou com uma nova notificação de e-mail de Margaret Price. Eu abri imediatamente. Obrigada pela apresentação, Valentina. O conselho ficou impressionado. Estamos avaliando os termos e tomaremos uma decisão em até 48 horas. 48 horas. 2 dias. Eu reli a mensagem 2 vezes antes de colocar o celular de lado. 2 dias depois, as mesmas pessoas que me chamaram de risco perceberiam a verdade. Meu segundo emprego não era concorrência, era evolução. E eles haviam demitido exatamente a pessoa que poderia ter los levado para o futuro. Pensei no Eric sentado no escritório dele, provavelmente se gabando de como havia lidado com a situação da Valentina. Imaginei a cara dele quando a Borealis ligasse para rescindir o contrato. A ironia seria perfeita. Eu sorri, terminei meu café e sussurrei para o apartamento vazio. Tic-toc. O cronômetro havia começado. Os 2 dias seguintes se arrastaram em câmera lenta, como a calmaria antes de uma tempestade. Cada hora parecia mais pesada que a anterior. O e-mail da Borealis estava fixado no topo da minha caixa de entrada. E embora eu dissesse a mim mesma para ficar calma, não conseguia parar de checar atualizações. Na manhã de quarta-feira, 24 horas haviam passado desde a demonstração. Daniel e eu estávamos de volta ao espaço de coworking, laptops abertos, fingindo nos concentrar em pedidos de clientes menores. Mas nós dois sabíamos que nossa atenção estava em outro lugar. Às 9h10, Daniel quebrou o silêncio. Você acha que eles já decidiram? Eu levantei os olhos da tela. Se decidiram, vamos saber em breve. O conselho se reúne esta tarde. Ele assentiu, mas continuou batendo a caneta. Você percebe que se a Borealis assinar, tudo muda. Vamos precisar de equipe, infraestrutura, suporte em tempo integral. Eu sei, eu disse. É estranho. Por anos lutei para provar meu valor para pessoas que nunca se importaram. Agora talvez eu precise provar para mim mesma. Ele sorriu levemente. Você já provou. Na hora do almoço, meus nervos estavam à flor da pele. Fui caminhar pelo centro, deixando o ar da primavera inicial clarear minha cabeça. A cidade parecia viva, pessoas de terno correndo para reuniões de almoço, estudantes rindo perto das janelas de cafés, sons de construção ecoando entre os prédios. Pela primeira vez em meses, eu não estava atrasada nem sob pressão. Eu simplesmente esperava uma decisão que poderia reescrever minha vida. Quando voltei ao escritório, Daniel estava de pé perto da janela, celular na mão, rosto indecifrável. Quem era? Eu perguntei. Ele se virou devagar, olhos arregalados. Borealis. Eles me ligaram diretamente. Meu estômago apertou. E? Ele sorriu. Eles entraram. Contrato completo. Estão movendo toda a divisão de auditoria para a Lumatrack com efeito imediato. Por alguns segundos não consegui falar. As palavras pairaram no ar, ecoando entre nós. Então uma onda de alívio me atingiu tão forte que precisei sentar. Eles realmente assinaram? Fizeram mais que isso, disse Daniel, a empolgação transbordando. Eles querem uma parceria de longo prazo, acordo renovável de 2 anos, e querem que você lidere a transição pessoalmente. Eu ri, metade de choque, metade de incredulidade. Eles nem percebem o que isso significa para Harmon, Wexler. Ah, eles vão descobrir, disse Daniel, encostando na mesa. Perder a Borealis vai custar milhões para eles, talvez mais. A ironia parecia surreal. Demitida por ter um segundo emprego, e agora esse emprego havia desmontado a empresa que me demitiu. Naquela noite fui para casa e fiquei em silêncio por um longo tempo. As luzes da cidade brilhavam fora da minha janela, mas meus pensamentos estavam longe. De volta àquela sala de conferência de vidro, vendo a expressão presunçosa do Eric, enquanto ele me entregava a carta de demissão. Eu havia passado 4 anos dando tudo a uma empresa que me tratava como uma peça substituível. Eles tomaram minha lealdade como certa, meu trabalho como crédito, meu silêncio como submissão. Mas nunca tentaram entender do que eu era capaz. Agora entenderiam. Às 20h, meu celular vibrou. Número desconhecido. Valentina? A voz me paralisou. Eric. Como conseguiu esse número? Perguntei, mantendo o tom neutro. Não importa. Ele disse rapidamente. Sua voz estava tensa,
A arrogância polida substituída por outra coisa. Pânico. Preciso perguntar. Você pegou a Borealis? Não respondi imediatamente. Pegar? Repeti. Eles tomaram uma decisão de negócios. Você não entende, ele disse, as palavras tropeçando umas nas outras. A Borealis era 30% da nossa receita. Eles rescindiram o contrato. Os sócios estão furiosos. Eles acham que você... Eu o quê? Eu disse calmamente. Que você planejou isso. Que usou sua posição para roubá-los. Eu quase ri. Eric, vocês me demitiram por ter um segundo emprego, lembra? Eu não tirei nada de vocês. Vocês entregaram. Ele ficou em silêncio. Eu ouvia vozes abafadas ao fundo, o som de caos. Exatamente o tipo de caos que ele costumava delegar para mim limpar. Eu tentei avisá-los, ele disse finalmente, sobre cortar cantos, sobre o quanto dependíamos do seu trabalho. Mas eles não escutaram. Eu me recostei na cadeira. Você quer dizer do mesmo jeito que não escutaram a mim? Ele não respondeu. Boa sorte, Eric, eu disse suavemente. Talvez agora eles finalmente vejam o que acontece quando subestimam as pessoas que seguram tudo junto. E então desliguei. Na manhã seguinte, meu celular acendeu novamente. Desta vez com manchetes. Harmon, Wexler, enfrenta êxodo de clientes após perda de grande contrato. Borealis Capital migra para startup inovadora de auditoria. Abaixo do artigo, uma única foto. O prédio de vidro familiar de onde eu havia saído apenas 2 dias antes. Eu olhei para ela por um longo momento. Emoções se misturando entre satisfação e tristeza. Eu não havia querido destruição. Eu só havia querido reconhecimento. Mas às vezes essas duas coisas chegam de mãos dadas. Ao meio-dia, Daniel ligou. Nossa caixa de entrada está explodindo, ele disse. 3 novos pedidos de demonstração de firmas. Aparentemente a notícia viaja rápido. Eu sorri, incapaz de parar a onda de calor no peito. É só o começo. Ainda assim, parte de mim não conseguia deixar de imaginar o que estava acontecendo dentro daquele prédio agora. As mesmas pessoas que me dispensaram, sussurrando sobre minha traição, provavelmente estavam se esforçando para se recuperar. Não era exatamente vingança. Era equilíbrio. O mesmo equilíbrio que eu havia mencionado para Daniel antes. Eles haviam tirado demais de muitas pessoas por tempo demais. Agora as balanças simplesmente se nivelavam. Eu olhei para o horizonte. O sol da tarde refletindo em 1000 janelas, e senti algo que não sentia há anos. Paz. Mas eu sabia que a história ainda não havia terminado. Porque quando você constrói algo poderoso o suficiente para mudar uma indústria, as pessoas notam, e às vezes as primeiras a notar são as que querem de volta. Na manhã de sexta, o ar no espaço de coworking zumbia com uma descrença quieta. Durante a noite, 3 empresas a mais haviam entrado em contato para demonstrações, cada uma citando a mesma frase: soube o que aconteceu com a Borealis. Daniel entrou segurando 2 cafés e um jornal dobrado debaixo do braço. Primeira página, ele disse, jogando-o na minha mesa. A manchete dizia: startup de ex-funcionária supera a empresa anterior em acordo histórico. Abaixo, uma foto minha da demonstração da Borealis. De pé ao lado da tela de apresentação, sorrindo levemente, sem saber que alguém havia capturado o momento. O logo da minha antiga empresa borrado levemente no reflexo atrás de mim. Eu olhei para ela por um longo tempo. Isso é surreal, murmurei. Você mereceu, disse Daniel. Eles subestimaram você, e agora o mundo sabe. Ainda assim, eu sentia uma mistura estranha de orgulho e melancolia. A vindicação raramente chega sem um toque de perda. Eu não havia construído a Lumatrack para destruir ninguém. Eu a construí porque acreditava em algo melhor. A Harmon Wexler simplesmente se recusou a ver. Ao meio-dia, nossa caixa de entrada transbordava de pedidos de parceria. Um e-mail chamou minha atenção. Linha de assunto. Solicitação de reunião do escritório executivo da Harmon Wexler. Por um momento, eu apenas olhei. Então abri. Valentina, aqui é Robert Lang, sócio-gerente. Agradeceria a chance de falar com você em particular sobre possível colaboração. Por favor, me informe sua disponibilidade esta tarde. Colaboração. A palavra quase me fez rir. Daniel olhou por cima do meu ombro. Você não está considerando seriamente se encontrar com eles, né? Não sei, eu disse baixinho. Talvez eu precise ouvir o que eles têm a dizer. Às 15h, entrei em um café no centro.
a meio caminho entre nosso escritório e o deles. Robert já estava sentado na mesa do canto, impecável como sempre no terno sob medida, mas a postura estava errada. Ombros ligeiramente curvados, olhos cansados. Valentina, ele cumprimentou, forçando um sorriso educado. Obrigado por me encontrar. Eu sentei em frente a ele. Você disse que queria falar sobre colaboração. Ele assentiu devagar. Você construiu algo notável. Perder a Borealis nos acertou duro, mas admito que nos forçou a reavaliar como tratamos nossas pessoas, os sócios. Nós lidamos mal com as coisas. Você estava certa sobre as ineficiências, sobre tudo. Realmente, a admissão dele pesou mais do que eu esperava. Eu tentei avisar vocês, eu disse, mantendo o tom neutro. Não só uma vez. Ele olhou para o café. Estávamos cegos e arrogantes. Então, levantando o olhar, gostaríamos de discutir uma possível aquisição da Lumatrack, ou pelo menos um acordo de licenciamento. Você define os termos. Eu quase sorri. Vocês me demitiram por ter um segundo emprego e agora querem comprá-lo. Ele suspirou. Cometemos um erro. Por alguns segundos não disse nada. A parte de mim que havia suportado anos sendo ignorada queria saborear esse momento. Dizer algo cortante, final, mas outra parte, a que havia construído a Lumatrack, do nada via um quadro maior. Robert, eu disse finalmente, aprecio a oferta. Mas eu não construí isso para voltar ao que deixei. Estamos fazendo as coisas de forma diferente aqui, valorizando pessoas, não só lucro. Os olhos dele suavizaram. Você nem vai considerar? Eu balancei a cabeça. Vocês não precisam da minha empresa. Precisam de mudança. Comecem escutando as pessoas que ainda têm. Ele expirou devagar. Então, pelo menos permita que eu peça desculpas de verdade pela forma como você foi tratada. Eu assenti uma vez. Desculpas aceitas. Quando me levantei para sair, ele também se levantou, estendendo a mão. Boa sorte, Valentina. Para você também, eu disse. Vocês vão precisar. Lá fora, a luz do final da tarde banhava a cidade em ouro. Caminhei os poucos quarteirões de volta ao nosso escritório, os passos firmes, sem pressa. Dentro, Daniel estava em uma ligação com um novo cliente em potencial. Ele me deu um olhar questionador e eu fiz com a boca. Tudo bem. Quando ele desligou, sorriu. E então, eles queriam nos comprar. Ele assobiou. E você disse, não. O sorriso dele se alargou. Essa é a nossa Valentina. Eu ri baixinho, a tensão finalmente se dissipando. Eles vão ficar bem, eu disse. Ou não. De qualquer forma, não é mais minha responsabilidade. Naquela noite, reunimos a pequena equipe que havíamos contratado recentemente. 5 desenvolvedores, um gerente de clientes, um analista de dados, pedimos comida delivery e erguemos copos de papel com água com gás no nosso escritório apertado. Ao começo, brindou Daniel. As segundas chances eu acrescentei. Enquanto todos comemoravam, olhei ao redor da sala. A energia, as risadas, a empolgação compartilhada. Não se parecia em nada com as salas de diretoria estéreis onde eu costumava sentar. Isso era real. Mais tarde, depois que todos saíram, fiquei para trás, olhando pela janela para o horizonte da cidade. Meu reflexo me encarava de volta, cansado, mas vivo. Pensei na pergunta que a RH havia feito naquela manhã em que me demitiram. Por que arriscar tudo por um segundo emprego? A resposta agora era simples. Porque aquele segundo emprego nunca havia sido um risco. Ficar onde eu estava, isso sim havia sido o verdadeiro jogo de azar. Peguei meu celular e redigi uma postagem curta para a página da empresa da Lumatrack. 2 dias podem mudar tudo. Acredite no seu trabalho, mesmo quando os outros não acreditam. Construa em silêncio. Deixe os resultados falarem mais alto que explicações. Cliquei em publicar, apaguei as luzes e fiquei um momento no escuro. A liberdade nem sempre vem com fanfarra. Às vezes vem na forma de uma carta de demissão e um segundo emprego que ninguém entendia. Eu sorri, lembrando minhas palavras naquela sala de RH. Ótimo, eu havia dito. Assim posso finalmente me concentrar em um. Agora, enquanto trancava a porta do escritório atrás de mim, eu finalmente sabia o que aquilo significava. Uma empresa, um propósito, uma vida que eu construí sozinha.